Fala, meus amigos, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Anderson, tá bom? E eu quero mostrar para vocês hoje aqui a plaquinha pré de saída, tá? Então, eu finalizei aqui, praticamente esse vídeo é uma continuação do outro, só que agora eu trouxe para testar. A fonte de 24 volts aqui está ligada. Eu tô com o meu pré de saída aqui já, tá? Deixa eu ver se eu dou um zoom que vocês veem melhor. Então tá aqui, ó, o pré de saída todo feitinho. Entrada não balanceada, que vai sair do nosso processador, da placa do nosso processador de carro. Vai entrar o áudio aqui, né, que são aqueles RCA de saída. Vai entrar aqui, tá? A impedância do nosso processador de áudio de carro, pelo que eu vi lá no manual da Expert, né, que é o meu modelo, é 470 ohms. Então, a impedância de entrada aqui da minha placa tá 94K. Então tá excelente, tá bom? Porque eu não tenho um consumo de corrente muito grande e isso faz o meu sinal ficar estabilizado. E aqui eu tenho os cabos de saída, tá? O cabo verde é o pino 1 do XLR, o cabo azul é o pino 2 e o cabo lilás é o pino 3, tá bom? Então aqui eu estou gerando uma senoide de 1 volt, aqui 1 volt aqui no meu osciloscópio, tá bom? 1 volt. Então eu estou aqui entrando com esse sinal aqui na minha placa de pré. E se você for ver aqui na saída agora, eu vou botar aqui no cabo azul e vocês vão ver que lá o sinal está em contrafase. Agora, por que o sinal está menor que o sinal de entrada? Eu escolhi trabalhar assim porque, como nós sabemos, o sinal balanceado ele tem um ganho de 6 dB. E o intuito aqui do sinal balanceado aqui, pelo menos nos processadores, não é o ganho de tensão, tá bom? É só sair com o sinal balanceado para que devido aos espúrios, sinais de rádio que batam no cabo sejam filtrados e sejam eliminados por essa vantagem de uma configuração diferencial, ou seja, balanceada. Então, tudo que sair aqui balanceado vai passar pelo cabo. A placa receptora do PA ou de qualquer outro amplificador aí de potência, ele vai entender esse sinal balanceado entrando ali e ele vai só fazer a filtragem e eliminar. O intuito não é o ganho do sinal, e sim a vantagem do sinal balanceado. Então, o que acontece? Por quê? Vou dar uma rápida explanação. Eu estou jogando 1 volt aqui na saída, tá? Aqui na saída do processador de áudio. Então, ele está entrando aqui na placa. Agora, passou pela placa, vamos pegar aqui o sinal de saída da placa pré-amplificadora. Então, ele vai jogar 1 volt em fase e 1 volt em contrafase. Quando chegar lá na minha caixa, que esse sinal entrar lá, balanceado, ele vai dobrar esse sinal, porque também é uma característica dele. Então, ou seja, ele vai entrar com 2 volts lá. E eu acho que a sensibilidade é muito grande, entendeu? Mesmo sendo 775 mV, que é o 0 dBu analógico, né? Se eu pegar 775 de um lado, 775 em contrafase, vai chegar lá com 1,5 volts. Também tem caixa de PA que 1,5 volts de entrada é uma sensibilidade muito grande. Vou dar o exemplo da minha. A minha ataque que tem lá na igreja, a sensibilidade de entrada é 775 mV. Passou disso, você praticamente distorce a caixa, porque o ganho do pré de entrada dela e da potência é bastante elevado, tá bom? Então, por isso que eu resolvi trabalhar com esse sinal aqui um pouco mais baixo. Por quê? Estou entrando com 1 volt, tá? Então, o que esse sinal de saída aqui vai fazer? Vai jogar 500 mV de um lado, 500 mV de outro. Quando a placa lá receber no PA, ele vai entender, na verdade, não como o sinal balanceado para dobrar. Ele vai entender só para filtrar, mas se ele for dobrar, ele vai manter esses 1 volt que eu estou entrando aqui no meu pré-amplificador. Porque dobrar, ele vai dobrar. Então, a tática foi essa. Eu reduzi, né, o sinal e sem contar que os equipamentos profissionais aqui, eu analisando vários esquemáticos aqui, eles trabalham nesse formato. Eles não mandam o sinal original em fase, o sinal original em contrafase. Ele entra com o sinal na placa balanceada e o que ele faz?
Se ele está saindo aqui com 1 volt, ele vai jogar 500 de um lado e 500 do outro. Quando chegar lá, o receptor se vira, dobra, mas ele vai entender como se fosse esse sinal original aqui. Então, você pode trabalhar tranquilamente, tá bom? Então, aqui, ó, vocês podem ver que o sinal está em fase com o sinal de entrada, só que um pouco menor. Agora eu vou pegar e vou botar no cabo lilás, que é o pino 3 do XLR, tá bom? Botei aqui no pino 3, agora o sinal está em contrafase, ou seja, 500 mV em fase, 500 mV em contrafase. O amarelo é o sinal de entrada, está entrando aqui. Agora eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, que eu vou tirar e vou botar os dois aqui na saída para vocês verem como é que está ficando o sinal balanceado. Bom, meus amigos, é isso aí. Agora aqui eu estou filmando só a saída, tá? Pino 2 e 3 do XLR, de um canal. Essa plaquinha aqui é só referente a um canal, só isso, um canal. Então aqui eu tô filmando, né? E vocês lembram que tinha 1 volt lá na entrada, né? Que está sendo gerado aqui. Então aqui na saída agora, ó, o que está acontecendo? Eu estou gerando 500 mV de um lado e 500 mV em contrafase. Quando a minha placa balanceada lá do meu amplificador de potência, da minha caixa ativa receber esse sinal, ele não vai entender que eu estou jogando 500 mV, mas ele vai entender, ele vai pegar essas duas tensões, esses dois sinais, vai dobrar e vai entender como se eu estivesse jogando realmente 1 volt, tá bom? É assim que trabalham os equipamentos profissionais. Se a gente está tentando, né, chegar perto de algo profissional, então a gente precisa ter as mesmas características do profissional, tá bom? Outras características. Impedância de entrada ficou em 94K, impedância de saída 50 ohms aproximadamente. Isso é excelente, né? Para quem conhece aí, né? Isso dá baixíssimo consumo de corrente, tá bom? E o sinal ele não degrada, ele não abaixa. Então, a saída lá da placa lá do meu processador de áudio tá em 470 ohms, pelo que eu vi no manual. Então vai estar entrando aqui 470 nessa ligação e vai estar pegando aqui 94K na entrada. Então, é excelente. Então essa saída aqui vai pegar 50 ohms e a próxima entrada lá da caixa lá pode ser 33K, a impedância de entrada, 35, 47, 94, 1 mega ohms, não importa. O que importa é que vai ter um baixíssimo consumo de corrente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Continuem aí seguindo o canal, que logo, logo também nós vamos começar a parte da montagem, tá bom? É um processo longo, mas depois que tiver feito, eu quero encorajar também vocês a seguir esse projeto aí. A gente, de repente, até montar um grupo de WhatsApp para a gente poder tirar algumas dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz.